Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais uma semana de atividades domiciliares com os alunos que permanecem aqui no estudo remoto. Agora nós temos duas experiências: os alunos que continuam tendo aula, sendo acompanhados de forma remota, e os alunos onde os pais aceitaram a retornar de forma presencial. Então sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual. Vocês terão a oportunidade nessa videoaula de fazer, junto comigo, a correção das atividades referente ao conteúdo coordenadas do Baricentro propostas na última aula. Segue aí a correção da atividade. Então essa foi a atividade. Está aí a capa do livro de vocês, na página 46, as questões 27 e 30. Como eu disse, referente ao conteúdo coordenadas do Baricentro. Coordenadas do Baricentro. Então, segue aí a correção de hoje. Já está na tela a questão 27 da atividade. Acompanhe a leitura junto comigo. Observe o triângulo ABC em um plano cartesiano. Imagine que foram dados 3 pontos e foi feita a localização desses 3 pontos no plano cartesiano. As coordenadas do ponto A é -4 e -1. As coordenadas do ponto B é -2 e 4. As coordenadas do ponto C é 2 e 3. Localizando esses 3 pontos no plano cartesiano, eu tenho 3 vértices, ou seja, formando a figura geométrica de um triângulo. Triângulo é a figura geométrica que tem 3 lados. Quando um triângulo tem 3 lados iguais, é um triângulo considerado equilátero. Quando a figura geométrica do triângulo tiver 2 lados iguais e um diferente, é um triângulo, no caso 3 lados diferentes, é um triângulo escaleno, né? E aí, a gente pede para vocês observar o seguinte: toda vez que a gente localizar no plano cartesiano 3 pontos, a gente vai formar a figura de um triângulo. Porque na aula anterior a gente viu que se localizar só 2 pontos no plano cartesiano, nós teremos a figura, um segmento de reta. Mas se for 3 pontos, é um triângulo. E as coordenadas do baricentro, se a gente imaginar que numa figura geométrica que forma um triângulo, nós temos 3 vértices. O vértice A, que é esse cantinho aqui, o vértice B e o vértice C. Se eu traçar um segmento de reta que sai do vértice A até o ponto médio BC, isso aqui é chamado de mediana. Se eu traçar um segmento de reta que sai do vértice B até o ponto médio AC, é a segunda mediana. E se eu traçar um segmento de reta que sai do vértice C até o ponto médio AB, é a terceira mediana. Esse encontro das 3 medianas, ele é chamado de ponto de equilíbrio de um triângulo. É o centro do triângulo. Esse centro do triângulo, ele é chamado de baricentro. E ele será representado pela letra G. Letra G. E nesse ponto, ele tem as coordenadas. Eu tenho o X do baricentro, que é o X do G, e tenho o Y do baricentro, que é o Y do G. E como é que se calcula as coordenadas do baricentro? Basta eu usar essa fórmula. Eu somo as abscissas, X do A mais X do B mais X do C, e divido por 3, é uma média aritmética que eu faço, é intuitivo, né? E para achar o Y do baricentro, eu somo o Y do A, mais o Y do B, mais o Y do C, e divido também por 3. Essa é a forma para calcular as coordenadas do baricentro. Então, aplicando essa fórmula, vejam que, substituindo, quem é o X do A? Você vai lá no ponto A e olha quem é o X. O valor de X de um ponto é sempre o primeiro número do ponto. E o valor de Y do número é sempre o segundo número. Então, o X do ponto A, vai lá no ponto A e olha quem é o X, -4. Substitui. Mais o X do B.
vai lá no ponto B e olha quem é o x. O x é menos 2. Fazendo o jogo de sinal, o mais da fórmula com o menos do x do B, mais e menos, menos. Então eu vou colocar menos 2. Mais o x do C. Vai lá no ponto C e olha quem é o x. É o 2. Tudo isso dividido por 3. Agora eu vou substituir as ordenadas. Ó. Y do A. Vai lá no ponto A e olha quem é o y. Menos 1. Mais y do B. Vai lá no ponto B e olha quem é o y. 4. Mais y do C. Vai lá no ponto C e olha quem é o y. 3. Dividido por 3. Então, continuando, ó, as coordenadas do baricentro, abre parênteses, menos 4, menos 2, mais 2. Olha, eu tenho dois valores opostos, o 2 e o menos 2. O que é que acontece com eles? Cancela, dá zero, sobrando apenas o menos 4, que vai dividir por 3. Menos 1, mais 4, mais 3. Repete o menos 1 e soma os positivos. 4 mais 3, 7. Tudo isso dividido por 3. As coordenadas do baricentro. Repete menos 4 sobre 3. Aí menos 1 mais 7. Menos 1 mais 7 é a mesma coisa que subtrair 7 menos 1. Repete sinal do maior, sinais contrários, subtrai. 7 menos 1, 6. Que vai dividir por 3. Então as coordenadas do baricentro vai ter esse resultado que vocês vão ver aqui, ó. Coordenadas do baricentro, ó. Menos 4 sobre 3. Toda vez que eu tiver uma divisão que não for exata, fica na forma de fração. E 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 3, 2. Então, as coordenadas do baricentro desse triângulo, dessa figura é menos 4 sobre 3 e 2. Vocês conferem o resultado lá em cima. Vocês conferem o resultado aqui, ó, no gabarito. Menos 4 sobre 3 e 2. Ok, gente? Agora vamos para a questão 30. Vamos fazer a leitura junto comigo? Os pontos A com as coordenadas 2 e M. Ponto B com as coordenadas 4 e 1. E o ponto C com as coordenadas 6 e M são vértices de um triângulo. Calcule o valor de M para que o baricentro desse triângulo tenha coordenadas 4 e 3. Ó, nessa questão aqui, eu vou fazer até a divisória aqui. Eu vou fazer a divisão, mudando aqui de cor. Por que eu vou fazer essa divisão? Porque de um lado, ó, eu vou calcular, usar a fórmula x do G igual a x do A mais x do B mais x do C e divide por 3. E do outro lado eu vou usar a fórmula para achar o y do G. Y do G é igual a y do A separadamente, tá, gente? Mais y do B mais y do C dividido por 3. Ó, nessa fórmula do lado esquerdo, do x do G, é só para a gente confirmar que vai dar uma igualdade. Confirmando que essas coordenadas 4 e 3 é de fato as coordenadas do baricentro desse triângulo. Que vamos aqui substituir. X do G, você vai lá no ponto G e olha quem é o x, 4. Igual x do A, vai lá no ponto A e olha quem é o x, 2. Mais x do B, vai lá no ponto B e olha quem é o x, 4. Mais x do C, vai lá no ponto C e olha quem é o x, 6. Dividido por 3. Repete o 4, igual 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 dividido por 4. Veja que aqui dá uma igualdade, ó. 4 é igual a 12 dividido por 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 3, desculpa. 12 dividido por 3 vai dar exatamente 4. 4 igual a 4.
Aqui dá uma igualdade, confirmando que as coordenadas do baricentro 4, 3 é de fato as coordenadas desses três vértices aí, A, B, C. Mas você vai achar o valor de M aqui do lado direito, quando você for substituir as ordenadas, é lá onde estão os valores de M. Ó. Y do G, vai lá no ponto G e olha quem é o Y, 3. Y do G é 3, igual. Y do A, vai lá no ponto A e olha quem é o Y, M. O Y do A é o M, mais Y do B, vai lá no ponto B e olha quem é o Y, é 1, mais o Y do C, vai lá no ponto C e olha quem é o Y, M também, é um M, dividido por 3. Repete o 3, igual. Eu vou somar o M mais M. 1M mais 1M, 1M mais 1M mais 1M dá quantos M? 2M. 2M mais 1 dividido por 3. Aqui embaixo de 3, quando não tem nada, é 1. Igualdade de frações, proporção, multiplica em cruz. Ó. 1 vezes 2M mais 1, você repete, 2M mais 1. 1 vezes 2M mais 1 é 2M mais 1, igual. 3 vezes 3, 9. O que é que eu tenho aqui? Uma equação primeiro grau com a incógnita M. Repete 2M igual. Repete o 9 que está no segundo membro. Passando mais um para o segundo membro, troca de sinal. 9 menos 1. 2M é igual a 9 menos 1, 8. 9 menos 1, 8. Isolando M, M é igual a 8 dividido por 2. M é igual a 8 dividido por 2, 4. Então, qual o valor de M para que as coordenadas baricentro sejam 4 e 3? M igual a 4. Você pode conferir lá no gabarito, lá em cima de vermelho. M igual a 4. M igual a 4. Então, gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês podem procurar no privado, mandar uma mensagem, tá certo? Após assistir essa videoaula. E após assistir essa videoaula com a correção da atividade, eu vou propor para vocês uma atividade complementar, para ver se de fato vocês consolidaram mesmo este assunto coordenadas do baricentro. Até porque na próxima aula a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, vendo condição de alinhamento de 3 pontos, onde vai exigir da gente, de vocês, o pré-requisito, um conteúdo chamado determinante, que é para vocês terem visto no segundo ano. Então vai ser preciso a gente relembrar os conceitos determinantes antes de iniciar a condição de alinhamento de 3 pontos. Mas antes eu vou propor a seguir essa atividade complementar, que vocês a partir de agora, após assistir essa videoaula, vão copiar, responder e enviar a devolutiva. Essa atividade ela vai estar disponível no grupo do WhatsApp da turma ou no Google Sala de Aula. Segue a atividade complementar. Ó. Questão 1. Podemos afirmar que o baricentro do triângulo, cujos vértices são os pontos A com as coordenadas 2 e 1, B com as coordenadas menos 3 e 5, C com as coordenadas 4 e 3. É o ponto. Aí tem as opções para você marcar. Opção A, baricentro 1 e 3. Opção B, o baricentro 3 e 1. Opção C, o baricentro 3 e 3. Opção D, o baricentro menos 2 menos 1. Opção E, o baricentro menos 1 e 3. Então vocês vão aplicar a formulazinha que nós aplicamos aqui na questão 27, a primeira questão da correção dessa atividade. Vocês vão colocar lá. Ponto G, que é o baricentro, é o x do A mais x do B mais x do C dividido por 3. E o y do G é o y do A mais y do B mais y do C dividido por 3. Vocês vão aplicar essa formulazinha e marcar a opção correta. Na questão 2 é uma questão contextualizada, ou seja, é uma questão que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. De vez em quando aparece uma questão de geometria analítica lá, ou envolvendo distância entre 2 pontos, ou ponto médio, e até mesmo coordenadas do baricentro, como é o caso dessa questão aqui que caiu no Enem. Ó. Em uma cidade serão instaladas 3 torres de telefonia para resolver o problema com a falha na rede e no sinal para os celulares. Acontece que as posições dessas torres foram planejadas de modo que o centro da cidade
coincida com o baricentro do triângulo com vértices em A, B e C, que são as localizações das torres. Para escolher a posição das torres, definiu-se a prefeitura como a origem do eixo, e o centro da cidade se localiza no ponto 1 e menos 1. Certificaram-se que as localizações dos pontos A e B seriam o ponto A com as coordenadas 12 e menos 6 e o ponto B com as coordenadas menos 4 e 10. Sendo assim, qual deve ser a localização do ponto C? Então, para resolver essa questão, vocês vão usar a mesma fórmula que foi usada na correção da atividade de questão 30. Vocês vão calcular separadamente o x do g, igual a x do a mais x do b mais x do c dividido por 3. E depois vão calcular o y do g com a soma do y do a mais y do b mais y do c dividido por 3. Ele dá conhecido os pontos A e B e você vai calcular tanto o x do c como o y do c. Porque o baricentro é o centro da cidade. O x do g é 1 e o y do g é menos 1. Substituindo nas fórmulas, vocês vão achar as coordenadas do ponto C. E para finalizar a questão da atividade complementar, tem a atividade 3, a questão 3. Dados os pontos A, menos 3 e menos 2, ponto B, 4 e 3, ponto C, 2 e 0 e o ponto D, menos 4 e 5, calcule o baricentro dos triângulos formados pelos vértices. Letra A, triângulo ABC. Letra B, o triângulo BCD. Letra C, o triângulo ACD. E letra D, o triângulo ABC. Vocês vão aplicar a fórmula do baricentro na indicação do triângulo. Letra A, vocês vão usar as coordenadas do ponto A, B e C. Na letra B, vocês vão usar as coordenadas do triângulo BCD e assim por diante. Então, vocês vão fazer essa atividade, copiar e enviar a devolutiva. Então, pessoal, se você chegou até aqui, você finalizou essa videoaula, assistiu até o fim. Então, se você assistiu até o fim, agora vocês vão copiar e responder a atividade complementar e enviar a devolutiva. Vocês têm uma semana de prazo para estar enviando a devolutiva dessa atividade. Lembrem-se que as devolutivas da atividade, quando eu as recebo, tanto no grupo, a foto no grupo do WhatsApp ou no grupo de sala de aula, elas são armazenadas em um drive, onde contém a pasta da turma, do terceiro A, B ou C, e essas devolutivas, no final do período, elas são transformadas em notas parciais, para se somar a nota da prova, geralmente. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que tiveram atenção e a curiosidade de estar assistindo essa aula até o fim. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.